Vamos falar agora sobre contraceptivo. Eu mesma sempre tive muita dúvida escolher esse meu último namoro. Agora eu fiquei uns 2 meses assim com ele. O que a gente vai fazer? Bota DIU, volta pro anticoncepcional, quero engravidar em breve. É sempre uma dúvida. E não só minha, das minhas seguidoras também. Atenção, Gabriela Pugliese. Roubei. Bem-vinda. Obrigada, Mas o motivo, que honra. o motivo é muito importante, entendeu? Você que tá aí, pega papel, pega caneta, que a gente vai ter uma aula aqui hoje. Quando eu terminei meu último namoro, parei o anticoncepcional. Comentei no meu stories porque a gente tem muita intimidade, eu falo sobre tudo no meu stories mesmo. Falei que tinha parado. Choveu de perguntas de mulheres, meninas, mulheres me perguntando: por que você parou? O que você achou? agora, Quais né? os sintomas? Quando eu parei aconteceu isso. Voltei a namorar 1 ano atrás. Voltei a tomar anticoncepcional. Comentei no meu stories de novo que voltei a tomar anticoncepcional. E muita gente me pediu, tipo, traz um especialista. Vem falar sobre isso no canal, é importante. A gente tem muitas dúvidas, o que melhorou, o que piorou, como é que você se sentiu e tal. E é por isso que essa mulher tá aqui hoje, entendeu? Obrigada. Pra conversar com a gente sobre HPV e gravidez não planejada. Vamos pegar papel e caneta todo mundo? Eu acho que, assim, fala-se muito, muito, muito sobre gravidez não planejada, né? A gente vai falar sobre isso aqui também. Mas pouquíssimas pessoas contam se tem ou se já tiveram uma infecção sexualmente transmissível. É meio louco isso, né? É bem mais difícil alguém ter coragem ou se sentir confortável de dividir isso. Mesmo nos círculos mais próximos, assim. Sim. Então é por isso que eu acho mais importante a gente começar por aí. Então vamos começar no básico. O que são as ISTs? Ju, as ISTs são as infecções sexualmente transmissíveis. Elas são causadas por vírus, bactérias, outros micro-organismos. A gente teve uma mudança da definição de DST para IST, porque IST reforça que as infecções podem ser transmitidas mesmo se a pessoa não tem sintoma nenhum. Realmente, a gente ouve menos falar IST do que HPV, por exemplo. Eu acho que é Sim. mais conhecido, né? O que é o HPV? O HPV é uma sigla para o vírus papiloma humano. O HPV é uma IST, então que acomete pele, mucosa, oral, boca, traqueia, região do pênis e ânus. Pode causar desde lesões, verruguinhas até o câncer. Até o câncer. E quais são as formas de contágio do HPV, assim? Que eu acho que tem muita gente que não sabe que não é só por penetração, né? Que nas preliminares também pode rolar, né? Sim, o contágio é feito quando tem o contato com pele ou mucosa contaminada pelo HPV. A principal forma de transmissão é a sexual, que inclui desde genital oral, manual genital. Então tem muitas formas de contágio. Até quem divide, por exemplo, utensílio sexual, né? Também pode contaminar. Utensílio sexual, tipo Brinquedinho. brinquedinhos. Também pode haver transmissão sexual, transmissão pelo parto. Sério? Sério, se tiver lesão ativa no canal de parto, pode transmitir também. Estão entendendo por que eu falei do papel e da caneta? Vocês estão com papel e caneta aí, anotando? Então é possível que uma mulher contraia o HPV durante uma relação sexual com outra mulher, por exemplo? Sim, porque como a gente já conversou, a infecção se dá pelo contato com a pele ou mucosa contaminada. Então, se tiver contato com essa mucosa que tem o HPV, vai passar mesmo relação sexual de pessoas do mesmo sexo. E quais são os sintomas de uma infecção de HPV? E como é feito esse diagnóstico? Como é que a pessoa sabe? Qual que é o primeiro sinal? A maioria das pessoas que têm HPV são assintomáticas, ou seja, não tem sintoma nenhum. Elas podem apresentar ou nada ou as verruguinhas, as verrugas genitais. A maioria das pessoas tem resolução espontânea, então quem tem um sistema imunológico capaz, competente, resolve em 24 meses, né, em 2 anos mais ou menos. Se não, as primeiras manifestações podem acontecer de 2 a 8 meses, desde o contágio até aparecer as primeiras lesões. Então pode ser, um monte de gente pode ter e não manifestou. Não manifesta nada. E aí a pessoa não vai saber. E transmite assim pra muita gente, né? Vai tendo relação sexual desprotegida e passa. As lesões podem apresentar como verruguinhas tanto na pele, perto do ânus, na vagina, na vulva. Essas lesões, elas são causadas pelos tipos de HPV, essas lesões que causam as verruguinhas, que não causam câncer. São tipos diferentes de HPV. Elas podem também se apresentar em regiões extragenitais, como na laringe, como a gente falou lá atrás. Existem as lesões que não são visíveis a olho nu, então que são pegas nos exames de rastreio, que é o Papa Nicolau. O Papa Nicolau, ele pega as lesões precursoras do câncer de colo e não o câncer em si. Essas lesões também podem acometer vulva, vagina, o colo do útero e o ânus. Em quanto tempo a gente tem que fazer Papa Nicolau? O que é o indicado? Tem várias linhas de raciocínio, né? O Ministério da Saúde divide pela idade, mas pra todo mundo, regra geral, 1 vez por ano, se não tiver nenhum fator de risco. 1 vez por ano, então, o Papa Nicolau. Sim, mas é importante a gente lembrar que o Papa Nicolau, ele não
diagnostica a presença do HPV, mas sim as lesões precursoras. Existem hoje novos exames que detectam sim a presença do DNA do vírus, mas isso eu acho que é demais pro nosso vídeo. É demais. Muita informação. Muita informação, mas vocês podem perguntar pro médico de vocês sobre esse teste que detecta a presença do DNA do HPV. E como é a evolução da doença? Ela é igual no homem e na mulher? Não, ela pode variar, né? Mas a maioria das pessoas sexualmente ativas vão ter contato com o vírus na vida. E como a gente falou, tem paciente que não vai ter nada, que vai resolver espontaneamente, e outros que vão apresentar sintoma. Depende do estado imunológico também de quem é infectado. Por exemplo, gestantes e pacientes imunossuprimidos, eles tendem a ter evolução mais rápida da doença. Apresentar as lesões, então desde as verrugas ou então o câncer propriamente dito. A maioria das infecções tem caráter transitório, é isso, de pegar e passar. E as que geram de fato câncer são as infecções persistentes. Sempre a infecção tem mais risco de ter evolução para câncer. Cerca de 10% das mulheres não apresentam resolução espontânea da infecção, que vão ser essas que vão ter infecção persistente, que podem evoluir para uma lesão precursora de câncer ou câncer, né? Existem mais de 100 tipos de HPV. É muito HPV, gente. E nem todos viram câncer, mas tem aqueles que são os tipos oncogênicos que podem levar, sim, a uma lesão precursora do câncer. Ele é o principal causador de câncer de colo do útero. Então, por isso que a gente tem que sempre lembrar sobre a prevenção, os cuidados e o rastreio do câncer de colo. E para ficar ainda mais claro, assim, o nível, né, da gravidade, de que a gente tem que estar atento mesmo, qual é a relação do HPV e do câncer? A infecção pelo HPV é a principal causa de câncer do colo de útero. E a gente tem mais de 100 subtipos de HPV. É muito HPV, né? É muito. Mas só alguns podem causar o câncer. Como funciona, né? Como todo princípio de uma lesão cancerígena. Ele vai invadir uma célula normal e começa a multiplicação adoidada, que pode até invadir células vizinhas, que são as metástases. É assim que funciona. E quando uma portadora de HPV fica grávida, tem risco de contágio para os bebês? Como que isso... Na gravidez, o sistema imunológico, ele fica, de propósito, mais preguiçoso, entre aspas, né? Porque ela não pode reconhecer o bebê dela como um corpo estranho. Então, a doença, ela evolui mais rápido, ela se desenvolve mais rápido. Nessas pacientes, vai desenvolver mais rápido a doença. Então, aquelas lesões que poderiam não acontecer, vão acontecer. As verrugas podem aumentar de tamanho, se ela já tiver com alguma verruga na região genital, ela pode aumentar de tamanho. E se tiver no canal de parto e o bebê passar por ali, pode sim transmitir pro bebezinho. Desde a região genital, no nenê, até região oral e mucosa oral, porque como eu falei lá atrás, pega de pele e mucosa contaminada. Mas, se não tiver lesão no canal de parto, pode sim ter um parto vaginal, né? Que é o parto normal, que todo mundo chama. Que isso quem vai decidir é você com o seu médico, né? É via obstétrica, depende da gravidez em si. Se não, tem que ser indicado parto cesáreo. Se tiver ali no canal de parto onde o bebezinho vai passar, tem que ser indicado parto cesáreo. E como as verrugas são tratadas? Depende da lesão, do tamanho, da localização, onde a gente encontrou ela. Mas tratamentos tem vários tipos, desde químico, locais, com remédios também, estimuladores e cirúrgicos. Depende muito da lesão em si. Na medicina é muito assim, né? A gente tem que individualizar sempre. Tem que considerar também o que a gente tem disponível no serviço que você tá. Esses tratamentos, eles não eliminam o vírus, então elas podem reaparecer. Até pode ser contaminada por outros sorotipos, não o que a gente tratou. Tem que lembrar disso também. E como a gente previne uma infecção de HPV? Primeira coisa, mais importante, a gente tem que falar da prevenção, é usar preservativo em todas as relações sexuais. Falo sempre isso pra vocês. Sempre, sempre, sempre. É verdade. E também sobre os exames de rastreio, né? Que é o Papa Nicolau, ir ao médico, fazer exame físico. E a vacinação, a gente tem que falar da vacinação. Apesar do preservativo prevenir contra quase todas as ISTs, o HPV não é 100% prevenido com preservativo, porque tem áreas onde pode ter HPV que o preservativo não cobre. Então pode ter contato daquela mucosa contaminada e mesmo assim transmitir a doença. A vacinação, ela deve ser feita e ela é recomendada e tem disponível pelo SUS para as meninas desde os 9 aos 14 anos, disponível pelo SUS em qualquer postinho de saúde, e para os meninos dos 11 aos 14 anos. Mas vale lembrar aqui que se você tá fora dessa faixa etária, conversa com o seu médico, vê se você tem indicação, acho que vale a pena. Eu vacinei todas as vacinas, tô totalmente vacinada. São 3 doses, isso mesmo, tem que fazer essa vacinação. Pacientes imunossuprimidos, né, o paciente que tem o vírus da AIDS, por exemplo, aí tem um espaço maior dos 9 aos 26 anos, assim como os pacientes transplantados também, que tem uma imunidade um pouquinho mais baixa. A vacina, ela não trata o HPV, tá? Vamos deixar isso bem claro. Exato, ela previne aqueles sorotipos que tem na vacina, que são os principais, né? Então, 6, 11, 16 e 18. Mas não previne de todos, porque a gente tem mais, como a gente falou lá atrás. Muito HPV. Tem muito tipo, tem mais de 100. Então, infelizmente, a gente não tem como cobrir de todos os tipos de HPV. E por que a vacina é indicada para crianças? Outra dúvida que eu já ouvi muito de amigas minhas é: posso contrair o HPV depois de eu já ter vacinado? Sim, respondendo a sua primeira pergunta, por que criança? O objetivo da vacinação em idades precoces é tentar vacinar
vacinar e prevenir essas pacientes antes de ela ter exposição ao vírus, então antes de ter vida sexual ativa. Se pode ter depois de já ter tomado a vacina, sim, porque como a gente estava conversando, a vacina não cobre todos os sorotipos do HPV. Então você pode se contaminar por um que não está coberto na vacina, que são os mais prevalentes. Além da vacinação, tem algum outro jeito da gente prevenir o contágio pelo sexo oral? Sim, é o uso do preservativo. Gente, tem que usar o preservativo em toda relação sexual oral. E lembrar que o preservativo protege contra HPV e outras ISTs, mas não 100%, porque tem áreas que o preservativo não cobre. Então toda relação sexual oral tem que usar preservativo. Entenderam? Tem que usar preservativo no sexo oral também. Acho que a gente deu uma boa esclarecida. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, a Ornella vai continuar o papo com vocês no Instagram, né? Que é @OrnellaMinelli, né? Vamos botar aqui pra vocês. Até porque não é fácil, né? E a Mona Lisa Nunes também no Instagram dela. Vamos botar o @MonaNunesOficial. Então vocês podem ir no Instagram das duas pra tirarem mais dúvidas. Com certeza. Mas eu não queria te deixar ir embora sem a gente falar sobre gravidez não planejada também. Eu li um número aí que me assustou, de uma estimativa no Brasil que quase 2 milhões de mulheres engravidam sem planejar por ano. E que em 2010 houve um gasto pro governo de 4,1 bilhões de reais com consequências de gestações não planejadas. É muita coisa, né? Os dados ainda ficam piores, mais alarmantes. Diz que 60 a 80% das primeiras gestações de adolescentes não foram planejadas e 21,5%, eu tô boa aqui, dos números dos partos do Brasil são de mulheres com menos de 20 anos de idade. Eu fiquei muito assustada com esses números. Em 2020, a gente ainda vê muitas adolescentes engravidando. Por quê, doutora? É impressionante mesmo. Crianças engravidando, né? Crianças. Criança. Eu, pessoalmente, já fiz muito parto de menina. É menina, né? De menina com menos de 15 anos de idade. Eu acho que, em parte, elas engravidam ou por falta de informação, falta de perspectiva. Essas crianças, esses nossos adolescentes, eles têm muito acesso à sexualidade, mas eles não têm muita noção da consequência. E acho que eles não sabem controlar muito a sexualidade ainda. Por isso, a gente tem que bater nessa tecla e discutir bastante, pra eles terem mais informação. Estamos aqui pra isso, né? Que acho que ainda é um tabu a gente falar sobre as complicações de se engravidar na adolescência. Você sente isso um pouco? Eu sinto, e é uma pena, porque a gente tem que quebrar esse tabu. Quanto mais a gente falar, dialogar, orientar esses nossos jovens, menos a gente vai ter esse tipo de problema, né? A gravidez na adolescência tem impacto físico, emocional, social, econômico, na vida dessas pessoas. Tanto da menina que vai engravidar, do menino, da família. Uma gravidez não planejada tem um impacto enorme social. Por isso que eu acho que quanto mais a gente abordar esse assunto, quanto mais a gente falar disso aqui, melhor. Com certeza. Qual idade você acha recomendada pra uma menina ir ao ginecologista pela primeira vez? Eu acho que não existe uma idade ideal, um número, né? Quando ela começar a menstruar, a ter as primeiras menstruações, eu acho legal, importante no consultório, pra gente conversar de contracepção, de sexualidade, explicar o ciclo menstrual, os contraceptivos, os métodos contraceptivos. Fiz tudo isso, tá? Minha mãe hoje tá fazendo visita aqui no set, ela me levou no ginecologista, eu comecei a tomar anticoncepcional, né, mãe? Aí, meu pai descobriu, ó, quando ele descobriu, né? Eu fui fazer uma consulta logo depois, aí o médico falou, toma algum remédio e tal, e eu bem assim, falei, tomo anticoncepcional. Coitada, pra falei matar. A marca do anticoncepcional, meu pai ficou duro, assim, ó, o olhinho dele saltou pra Por quê, fora. né? Por quê? Aí eu queria conversar com você também sobre a importância do planejamento reprodutivo, já que a gente tá falando de tantas meninas jovens engravidando. Qual a importância? Eu falei bonito, planejamento reprodutivo, Nossa, né? achei. Você nem... Achei. Você achou? Agi naturalmente, né? Achei bonito. Tô aqui de igual pra igual com você, doutora. A importância é imensurável do planejamento familiar, tanto pra prevenir uma gravidez quanto pra quem quer engravidar. Planejar uma gravidez, quando você tem informação, enfim, que você sabe tudo através de ação educativa, acesso aos meios pra evitar a gravidez, acompanhamento clínico e ginecológico, né? Ter um momento ideal pra engravidar, muda tudo. Muda até o sucesso da gravidez, né? Como ela vai andar. Vamos falar agora sobre contraceptivo. Eu mesma sempre tive muita dúvida escolher esse meu último namoro. Agora eu fiquei uns 2 meses assim com ele. O que a gente vai fazer? Bota DIU, volta pro anticoncepcional, quero engravidar em breve. É sempre uma dúvida. E não só minha, das minhas seguidoras também. Sempre que eu dividia essas coisas com elas, eu via que não era uma coisa só minha, que era de todo mundo, né? Sim. Eu acho que esse tema é um tema de muito interesse, né? Eu também fiz uma live uma vez sobre anticoncepcional e foi assim, me assustou. Todo mundo quer escolher o que é melhor pra você, né? Tipo, Exato. como saber o que é melhor pra gente, né? Existem diversos métodos contraceptivos, desde comportamentais, que é, por exemplo, o coito interrompido, avaliação do muco cervical, temperatura basal. Existem os métodos de barreira, como os preservativos feminino também existe, masculino, o DIU, o dispositivo intrauterino, sem hormônio, com hormônio, ou os hormonais, que podem ser as pílulas, injeção, anel, tem vários
vários métodos, implante, um monte. E a partir de que idade a gente deve começar a usar contraceptivo? A partir da idade que a mulher, que a menina ou mulher tem relação sexual e pode engravidar. Ou então tem as pacientes que usam não pra isso, né? Pra cólica, enfim, tem outras indicações. A vida sexual começou, já Sim, tá tem na que hora de prevenir. De algum jeito. E tomar anticoncepcional muito tempo pode atrapalhar a fertilidade? Eu amo quando perguntam isso. É que eu tomo há muito tempo, é uma pergunta pessoal. Eu amo quando perguntam. Eu tomo há muito tempo mesmo. Isso é um mito dos bons, tá bom? O que pode acontecer é que às vezes por trabalho, enfim, a mulher hoje é outra, né? Não é igual antigamente. A gente trabalha, faz, acontece. Às vezes posterga a maternidade por qualquer motivo que seja e quando vai tentar engravidar já tá numa idade avançada. Acho que vale lembrar que os nossos óvulos têm a nossa idade. A gente vai só perdendo. Eles perdem quantidade e qualidade. Então, às vezes, quando vai tentar engravidar, já tá numa idade avançada que a gente não tem uma qualidade tão legal de óvulos. E aí culpa o E anticoncepcional. aí é o coitado anticoncepcional que leva a culpa. E também tem essa história do risco de trombose pelo uso do contraceptivo, né? Já ouvi falar muito também. Tem algum método que a gente não corre esse risco? Olha, sim, existe isso do risco aumentado de trombose. O anticoncepcional hormonal combinado aumenta esse risco em 6 vezes, mais ou menos, por culpa do estrogênio, que é um dos hormônios que tem no anticoncepcional. Mas só para correlacionar, a gravidez, por exemplo, é um evento que aumenta muito mais o risco, muito mais que essas 6 vezes de um evento tromboembólico. O principal risco está no primeiro ano. Na verdade, nos primeiros 3 meses, naquele primeiro ano, tem um risco aumentado. Isso só quem tem o estrógeno. Se é um método isolado só de progesterona, não tem esse risco tromboembólico. É claro que vale a pena você conversar com o seu médico, porque ele vai saber se você tá no grupo de risco para trombose, ele não vai usar alguns métodos que aumentam mais ainda o risco. Vai escolher o melhor, porque tem muito isso, né? O que é melhor para cada pessoa. Por isso que Exato. a história de conversar com o seu médico, ela sempre vai vir, Sempre. toda hora, assim, a gente tá trocando uma ideia aqui, tentando esclarecer coisas importantes que acho que a gente tem que falar, né? A gente tem que conversar, mas sempre, sempre, sempre consultar o seu médico, né? Sempre. E o coito interrompido? Dá pra engravidar com coito interrompido? Dá. Gente, coito interrompido dá pra engravidar, porque aí tem uma taxa de falha de 20% mais ou menos, aproximadamente, em um ano, né, que é o índice de falha do método. É um número alto esse? É, Não sei. super, porque o contraceptivo hormonal, por exemplo, é menos de 1%. Aí lembrar que durante a relação sexual, antes da ejaculação, que o coito interrompido o que é, pra quem não sabe? A pessoa tá tendo relação sexual. Vou deixar ela explicar, que ela vai... A doutora vai explicar com muito mais classe que eu. Durante a relação sexual, tá sem preservativo, lembrar que não tá prevenindo de IST, então tá sem preservativo, e quando o homem vai ejacular, aí sai. Então, ejacula fora do corpo da mulher. Mas, antes da ejaculação, existe o líquido seminal. Então, pode ter ali um MacGyver, só um espermatozoide, basta um. Vencedor. Basta um vencedor, guerreiro, que pode acender nas vias, no trato genital da mulher e engravidar. Então, pode falhar, o índice de falha é bem alto. E o uso do preservativo é eficiente pra Muito. prevenir gravidez? O risco de gravidez, usando só preservativo para evitar a gravidez, é de uns 2 a 5%, mas na prática, na realidade, chega a uns 13% em um ano. Então, no final das contas, acho que a pílula é o método mais utilizado, né? Assim, queria saber quais as vantagens e as desvantagens da pílula anticoncepcional. É, sim, a combinado oral, né, a mais utilizado, amplamente divulgado. Vantagem, melhora a TPM, diminui o risco de câncer de ovário e de endométrio, isso é uma super vantagem, e controla os cistos foliculares. De desvantagem, é o que a gente tá falando do risco de trombose. Outra coisa, ter que tomar no mesmo horário, isso é verdade, as pessoas tomam errado. Responsabilidade, tem que ter responsabilidade. A eficácia, a taxa de sucesso tá relacionada com tomar direito. Então, se não tomar no horário certinho, não vai ter o uso perfeito, né, que a gente fala, o uso ideal. A taxa de falha, na prática, o que é a taxa de falha? É quantas pacientes usando esse método vão engravidar em um ano de uso. Chega mais ou menos em 7%. E quais são os contraceptivos de longa ação? Quais são as vantagens e os efeitos adversos? Os LACs, né, como a gente chama, que são os contraceptivos reversíveis de longa ação, incluem desde os DIUs hormonais ou de cobre com prata, o SIL, o implante. Eles têm muita vantagem, né? Tem alta eficácia, proporciona menos de 1% de falha por ano no uso, né? E como o nome já diz, eles têm uma longa ação. Por exemplo, o SIL hormonal dura 5 anos, que é o que tem hormônio. O de cobre dura 10, o implante dura 3 anos, o de cobre puro dura 10 anos. Ele é indicado para todas as mulheres que querem evitar a gravidez, pode ser adolescente, pode ser mulher que nunca engravidou, isso é um mito também. Eu nunca engravidei, posso usar DIU? Pode. Paciente no período pós-parto, no puerpério ou no pós-aborto, ou qualquer paciente que não possa usar método hormonal por algum risco. Por exemplo, que a gente estava falando,
hormônio, paciente com risco aumentado para trombose, que não podem usar hormônio, podem usar os LARCs, sem hormônio. Como efeito adverso, é raro, mas pode acontecer, a expulsão do DIU, depois de colocar, dor durante a colocação, na introdução do método, pode ter perfuração, sim, durante o processo, mas isso é raro, mas acho que vale a pena a gente falar. E aumento, sim, um pouquinho do risco de gestação ectópica, que é quando é fora da cavidade do útero. E depois de toda essa aula que você deu pra gente aqui, assim, daria pra gente escolher um método mais adequado pra gente encerrar, assim, com chave de ouro? Olha, eu acho que essa é a pergunta que eu mais recebo no meu direct. Eu imagino. Qual que é o melhor? Gente, não existe um melhor. O melhor é individualizar sempre. Vocês vão ouvir muito isso de médico falando, isso não é balela. Cada corpo é um corpo. Cada corpo é um corpo. A gente tem que saber o que é melhor pra você, por exemplo. O que é melhor pra você, qual é o seu estilo de vida, seus hábitos, qual que é o seu objetivo. Então tem que individualizar. Cada um é cada um, a gente tem que avaliar. Ai, eu amei. Gente, tomara que vocês Eu tenham amei. gostado. Não dá vontade de botar Cheirosa. a Ornella pra morar com a Ela gente? é muito cheirosa. Até parece. Botar ela pra morar com a gente, tipo assim, qualquer dúvida você vai lá e fala. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada vai voltar. a você pelo Aliás, convite. deem sugestões de mais assuntos importantes pra gente tratar com ela, pra ela voltar, vir conversar com a gente. Se vocês Adoraria. tiverem qualquer dúvida, comentem aqui que a gente vai continuar trocando essa ideia com vocês. No Instagram da Ornella também, na descrição tem todos os dados aí pra vocês. Tomara que vocês tenham gostado. Eu adorei. Eu amei A lição tá de aqui. casa tá feita, volta sempre. Obrigada. Que a gente vai amar. Um beijo Beijo. grande e até o próximo vídeo. Até!